Fala pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme a hora que você está assistindo. Estou aqui hoje na Casa dos Açores, em Gravataí, Rio Grande do Sul, para mais um episódio do videocast do Dila, que é o Diga Lá. Uns chamam até de podcast, dê o nome que quiser, mas aqui a gente está mostrando as coisas boas de Gravataí. Como eu costumo dizer, falar mal tem bastante gente para falar mal, então eu só quero falar bem das coisas que acontecem na cidade que me adotou aí há 40 anos. E hoje, com muita alegria, eu estou aqui com o meu amigo Regis Albino, que é o cara que começou essa história aqui da Casa dos Açores. Gravataí é a região açoriana, assim como a minha terra é açoriana natal. Eu nasci em Mostardas, no Rio Grande do Sul, Mostardas, que é região açoriana. Nós vamos falar aqui um pouco da região da colonização dos Açores no Rio Grande do Sul, um pouquinho só. Mas, em primeiro lugar, Regis, muito obrigado por tu ter disponibilizado o teu tempo de me receber aqui na Casa dos Açores. E para dar o teu recado inicial de como é que... Eu sei como é que começou a tua história com os Açores, mas eu gostaria que tu começasse dizendo para nós como é que começou essa relação dos Açores e como é que é manter um pouquinho dessa tradição aqui, que não é fácil. Pois então uma saudação a todos que nos acompanham aí, como o Dila falou, permito chamar de Dila, de tantos anos aí que a gente é amigo. Uma saudação então a todos que estão nos assistindo aí, um prazer estar te recebendo para fazer o teu programa aqui na Casa dos Açores, CAERGS, Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul, que tem sua sede aqui no centro de Gravataí. Então, para nós é uma grande satisfação poder participar do teu programa, nessa tua luta aí de preservação, né, da cultura e das coisas da nossa cidade, né? Então a gente assim, muito feliz em poder participar e falar um pouco então sobre a açorianidade. E o tema muito bem escolhido para este ano. Por quê? Porque este ano a gente comemora 270 anos do povoamento açoriano no Rio Grande do Sul. O meu, viu? Eu não sabia. E eu sou formado em história. Pois então, é uma data importantíssima, né? 1752, a chegada dos primeiros casais açorianos aqui no Rio Grande do Sul. Então se comemora este ano, inclusive o governo do estado, né, tem uma comissão, a qual nós fazemos parte também, como Casa dos Açores, eu como conselheiro da diáspora, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, e a Casa dos Açores, com a nossa presidente Viviane Peixoto Hunter, que é a atual presidente da casa, que também faz parte desta comissão que o governo criou para as programações em vários municípios, inclusive na tua cidade natal, Mostardas. Então a gente está com várias ações. Esse ano também é um ano especial porque estamos comemorando os 250 anos de Porto Alegre, que é Porto dos Casais, fundada por açorianos, é a maior cidade do mundo fundada por açorianos. Então é um ano muito emblemático, né? E principalmente também neste mês, além do ano emblemático, este mês de março é muito especial. Por quê? Porque nós vamos estar recebendo agora, na última semana de março, o presidente e o vice-presidente dos Açores, né, e sua comitiva para essas comemorações, né? Junto ao Palácio do Governo, os 270 anos, e junto ao Paço Municipal de Porto Alegre, nas comemorações dos 250 anos. Então é um ano assim super especial. Mas vou responder a tua pergunta. A pergunta é como é que eu comecei essa questão açoriana. Bom, a gente começou com um grupo de danças lá na Estância Província de São Pedro. Me lembro bem. Te lembra bem disso? Muito bem, muito acompanhei. Acompanhou bastante esse nosso início. Lá em 1984. Exatamente. Iniciamos esse trabalho com danças gaúchas. Só que o nosso grupo, era um departamento de tradição gaúcha da Estância, nosso grupo era um grupo de amigos, né? Que diferente dos outros grupos de CTGs, que era concursos e rodeios e participar de competições, nosso grupo era de preservar a cultura. Então nós nos reuníamos no sábado à tarde, ia dançar, ia andar a cavalo, ia fazer um chimarrão. Na Estância Província de São Pedro. Tudo lá na Estância Província de São Pedro. Então esse grupo de amigos, né, que grande parte deles eram do CLJ, Curso de Liderança Juvenil, que é da Igreja Católica, né, o pessoal era do CLJ, saía do CLJ, depois ia ensaiar na Estância e tínhamos o grupo de dança. Começamos a pesquisar um pouco sobre as danças. E nós iniciamos com meu tio, Teodolindo, que tu conhece, Teodolindo Costa, tio Joia, como é conhecido. Ele nos deu os primeiros galopes, como ele dizia, né? Deu os primeiros ensinamentos, e depois comprei um livro
sobre o Manual de Danças Gaúchas, começamos a pesquisar as danças e nós mesmos íamos desenvolvendo as danças. Nessas pesquisas, começou a se ver que grande parte da dança gaúcha é origem açoriana. Começou a nos dar chamar atenção. Pezinho, é a chimarrita, cana verde, né? Alguns outros que dizem que até que é de outra origem, mas o nome é açoriano, como a tirana, que é a nossa tirana do lenço, é a postura que se usa é espanhola, mas o nome tirana é açoriano, né? Então daqui a pouco é uma mistura, né, que vai tendo. E aí começou a despertar esse interesse pela cultura açoriana. Aí em 1990 teve um concurso, né, organizado pelo Instituto Cultural Português de Porto Alegre, juntamente com o governo dos Açores, para o grupo que ganhasse o concurso de danças de origem açoriana ganhar uma viagem para os Açores. E nós participamos, né, entre outros grupos, e o Aldeia dos Anjos também participou. Aí nesse ano deu primeiro lugar a Aldeia e nós ficamos em segundo. Aí o Aldeia foi aos Açores, a primeira vez que um grupo do Rio Grande do Sul foi aos Açores. Foi o Aldeia dos Anjos, em 1990. Em 92, teve os concursos tinham 2 anos. Sim. Em 92, teve de novo concurso. E aí abriu umas vagas lá para instrutores de dança açoriana. O governo dos Açores bancava 50% da passagem e a estadia lá. E quem se inscrevesse, fosse contemplado, tinha que mandar um currículo e tal, via consulado. Só pagava daí metade. Pagava metade da passagem e o governo assumia todo lá, a semana que ficava lá fazendo o curso. E eu me inscrevi no curso. E, por sorte, fui contemplado. Então, em 1992 é que começa efetivamente a minha participação mais direta com os Açores mesmo, porque daí eu vou aos Açores pela primeira vez. São 30 anos já, né? 92 para 22 já dá 30 anos. Foi a minha primeira... Odila, quando eu chego nos Açores, desço, vejo aquele casario, que aí tu és de Mostarda. Sim, que a gente tem muito. Tu tem aquela ideia lá de Mostarda. Nós aqui em Gravataí, no centro, antigamente, a gente que é daqui... Se bem que nós perdemos muito isso. Perdemos muito, mas ainda tinha, né, muita coisa. Essa própria casa aqui que nós estamos exato. Hoje. Mostarda, Rua 15 de Novembro, tá lá as datas. Não, chega até me arrepiar. Mostarda, depois vamos falar de Mostarda. Estivemos lá agora em janeiro. E eu chego nos Açores, vejo aquele casario, vejo as pessoas que dá na imagem assim, ó, daquele pessoal antigo falando. Qual foi ilha que tu desceu? Fui na Ilha Terceira. Na Ilha Terceira. O curso depois, era na Terceira. Porque depois a gente também vai conversar, porque muita gente confunde os Açores como Portugal. Não, é uma região autônoma de Portugal. Falando isso aí. Tem uma certa... Mas eu já vou te devolver a palavra, só te responder. Sim. Aí então, a pergunta era essa, né? Daqui a pouco eu falei demais. Não, tá mas bom assim. assim. Respondendo a tua pergunta, foi a primeira vez que eu fui aos Açores, né, e tive esse contato e fiquei e aprendi lá naquela semana muita coisa sobre arquitetura, sobre genealogia, sobre a história dos Açores, sobre a vinda dos açorianos para cá, sobre a dança, que foi realmente que a gente foi. Então a gente teve uma semana de aula e eu voltei apaixonado pelos Açores, volto, e aquele nosso grupo que fazia dança gaúcha, nós começamos a fazer um outro folclore também, além da gaúcha, o açoriano. Com as danças que eu aprendi, fui passando para o pessoal. Então nós começamos a partir de 92, então, ter o grupo de dança que a gente chama de rancho folclórico, rancho folclórico com dança açoriana e o DCG com dança gaúcha. Quer dizer, então, esse resgate da nossa história, um pouquinho da região aqui de Gravataí, foi com uma viagem tua para lá e... aprende as danças e começa a implementar isso. Começamos a implementar aqui. Mas também tem o coração nessa história lá nos Açores. Não, mas o coração não é dessa parte. Mas é açoriano. Ele tá falando do coração porque a minha esposa é açoriana. Eu sou casado, para quem está nos assistindo, eu sou casado com a Carla Verônica Cedos Fernandes Marques Gomes, que é o nome dela, que é da Terceira, da mesma ilha que eu fui a primeira vez. E tu sabe que tem uma curiosidade muito grande, porque eu vou... em 92 para lá, faço o curso e tinha algumas atividades. Tinha a Festa do Divino, tinha Festival de Folclore, que estava acontecendo lá também. Enfim, tem várias coisas acontecendo. E eu vou numa festa e a Carla está na festa. E eu estou na festa e a gente não se conheceu. Depois nós chegamos à conclusão que nós estávamos nessa festa, os dois juntos. Depois, aquele tal concurso de dança teve em 94 de novo, lá em Osório, na cidade de Osório. E o nosso grupo ganhou o primeiro lugar. Aí nós ganhamos a passagem para ir para os Açores representar o Brasil no Festival de Folclore na Ilha Terceira de novo. Né? E aí quando nós vamos lá para representar o Brasil com a Estância Província de São Pedro,
A Carla era a guia do grupo. Cada grupo tinha um guia local que ficava durante aqueles dias ali acompanhando em todas as atividades. Festivais internacionais de folclore geralmente tem sempre. Geralmente é isso aí. O nosso aqui também a gente faz aqui em Gravataí, aqui pela Casa das Açores também é nesse formato. Então aí que eu conheci a Carla. E aí nós começamos a namorar, e aí tem uma história longa aí. Claro, quer dizer, não muito longa, né? Mas já são 26 anos. Mas deu casamento, né? Deu casamento. Daí. E deu fruto, que é o nosso Francisco. É o Francisco. Que idade está o Francisco? O Francisco está com 11 anos. 11 anos. Quantas cidades tem de origem açoriana no Rio Grande do Sul? Pois olha, a gente tem feito agora, com essa questão dos 270 anos, né? E a gente teve aqui no mês de janeiro, no final de janeiro, visitando aqui o diretor regional das comunidades. É um órgão do governo dos Açores, que é uma direção que trata com as casas dos Açores e com as comunidades onde existem açorianos. Né? Nós fazemos parte aqui de um grupo de 16 casas dos Açores, espalhadas no mundo todo. Aqui no Brasil nós temos 5, né, que participam desse conselho, que é a nossa aqui em Gravataí, representando o Rio Grande do Sul. Temos em Santa Catarina, em São Paulo, Rio de Janeiro e no Maranhão. O Maranhão também. Maranhão foi onde chegaram os primeiros açorianos, em 1640, que chegam aqui no Brasil. E temos uma outra Casa dos Açores, mas essa não faz parte do conselho, porque é uma Casa dos Açores na Bahia, em Salvador, que são açorianos da Ilha da Graciosa, que cuidam lá do hospital. Eles fizeram depois, eles têm uma casa que eles fizeram um condomínio lá e ficou uma casa antiga da fazenda no meio, eles botaram como Casa dos Açores, mas eles não têm atividades culturais, assim. Então é uma Casa dos Açores, mas não é considerada dentro desse conselho. Então temos essas 5 aqui do Brasil, uma aqui no Uruguai, né, que é uma região que foram açorianos também aqui em Maldonado, São Carlos. Depois temos na Bermuda, temos 3 no Canadá, 2 nos Estados Unidos e mais 2 em Portugal. Mais 3 em Portugal, 2 no continente, uma em Lisboa e uma no Porto, e uma na Madeira. Na Ilha da Madeira. Na Ilha da Madeira. Então são 16 casas ao todo. Quantas ilhas são? Quantas ilhas açorianas? Bom, o arquipélago dos Açores, aí entra aquela questão que tu perguntava, né? Sim. Tudo é Portugal, ilha, aquela confusão. Porque muita gente confunde isso. Muito confuso. Sabe que eu acompanho muito, e aí é uma paixão que eu tenho, eu acompanho muito a África portuguesa. Tenho um sonho de ir lá, mas eu acompanho o YouTube hoje, ele te permite ir contato com as viagem pessoas, pelo mundo. Né? A viagem pelo mundo, tu viaja por ali. E como tem muito essa questão que tu colocou e também tu vai falar um pouquinho da diáspora, naquelas pessoas que vieram, que ficaram, que voltam na África portuguesa, tem muito disso, né? E dentro disso, Regis, essa casa aqui que nós temos, a diáspora veio para cá. Sim. Aqui, isso aqui foi construída por açorianos. Por açorianos. O estilo arquitetônico é açoriano. O estilo é uma questão, só para não passar ali, que senão o pessoal fala. Então são 9 ilhas no arquipélago, isso. Né? São 9 ilhas, cerca de 250, 260 mil habitantes. Né? A maior é São Miguel, onde fica o governo. Né? E a menor é o Corvo, que mora aí 400 pessoas. Uma ilha bem pequenininha. Então são essas 9 ilhas que compõem o arquipélago. São Miguel, Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, Faial, São Jorge, Pico, Flores e Corvo. São as 9 ilhas que compõem o arquipélago. Portugal, depois da Revolução dos Cravos, né, a gente teve a constituição de 2 regiões autônomas, né, onde tem um presidente, tem um parlamento, tem tudo, mas isso. Todos pertencem a Portugal, são regiões autônomas. É o arquipélago da Madeira, que tem 2 ilhas, e o arquipélago dos Açores, que são 9 ilhas. Então, mas todos pertencem a Portugal. Só que, como é uma região autônoma, lá é um parlamentarismo, né? Sim. E tem presidente, tem Assembleia Legislativa, funciona tudo. Nós tivemos aqui uma visita do deputado José de Andrade. O José de Andrade, que é deputado que visitou, hoje é o atual diretor regional das comunidades. E ele veio aqui, eu que veio em janeiro aqui, que eu estava comentando antes, foi ele. O José Andrade é o diretor regional agora. Então, ele que tem o contato com todas essas comunidades da diáspora, e também com aqueles que vão morar. Quem tá fora, né? A diáspora açoriana, que a gente diz, a diáspora é aqueles que estão fora dos Açores, né? Porque os Açores, como são ilhas pequenininhas, e muita gente migrou, como é o nosso caso aqui. Sim. Né? Que vieram muita gente para cá. A gente tem um cálculo aí, daqueles casais que vieram para o Rio Grande do Sul, a gente tem aproximadamente 1.200.000 pessoas descendentes deles no Rio Grande do Sul. Se a gente fosse fazer um estudo da árvore genealógica... Na árvore genealógica, tu chega lá, né, pelos estudos, que praticamente 1.200.000 pessoas devem descender dos açorianos que vieram. Deve ser a maior
colonização, maior etnia descendente aqui no estado do Rio Grande do Sul, tem muito alemão. Tem muito Hoje italiano, talvez o alemão e o italiano também seja bem representativo, né, porque vem muita gente, mas o açoriano foi o primeiro que chegou, né? Chega muito antes, né? 100 anos antes de chegar os alemães e depois os italianos. Então, assim, agora a respeito da casa. Essa casa aqui, quanto ao estilo, se discute muito a questão da arquitetura açoriana. É uma questão assim muito discutida, por quê? Porque os Açores, eles foram descobertos pelos portugueses, né, em 1400 e pouco. Sim. Antes de invadirem o Brasil. Antes de chegar no Brasil. Então os Açores descobertos. E qual é a questão lá? Tem as casas de pedra, né? Porque lá os Açores são de origem vulcânica, então tem muita pedra, né, solta. Né? Eles fazem eles chamam até os moiroços, que é aqueles montes de pedra que eles fazem, né? Faziam as taipas, que a gente chama aqui, que são os muros de divisa. Sim. E faziam, no início do povoamento, faziam as casas de pedra. Então, se formos dizer assim, uma arquitetura açoriana seria essas casas de pedra. Hoje, existem algumas ainda, poucas, né? Em alguns lugares, eles têm, em algumas regiões tem, mas as casas já estão um pouquinho diferentes, né? Então tem alguma característica de casa açoriana, às vezes a chaminé, que é de uma ilha, tem uma maneira, em outra tem outra. As janelas também. As janelas de guilhotina, mas isso aí também tem em Portugal continental. Sim, isso é que a gente diz, né? Então as janelas de guilhotina. Não se sabe se é açoriano mesmo. Não dá para se dizer, é um português. Quando a gente diz que é açoriano, e aí entra em vários aspectos de culinária e das festas religiosas, e as folias, enfim. Quando a gente diz que é açoriano aqui, por exemplo, na tua terra lá, Mostarda, aquele casario ali da rua 15 de novembro. 15 de novembro. Isso aqui é a arquitetura açoriana. Não deixa de ser. Não dá para se dizer assim que é uma arquitetura... isso aqui é tipicamente açoriana. Não é que ela é típica. Talvez tu vá numa região em Portugal que também tem aquela região. Sim, mas quem trouxe para ali foram os açorianos. Então, quando a gente fala que a arquitetura açoriana, como é uma ação açoriana, a gente diz porque foram os açorianos que trouxeram. Um outro exemplo que eu acho que é bem interessante se dizer as festas religiosas. Por exemplo, a festa do Divino Espírito Santo. Pois eu ia te perguntar exatamente isso. Na parte religiosa, o que nós herdamos? Muita coisa. Primeiro que, assim, a questão toda da chegada, aí eu vou estar falando aqui, eu estou fazendo um pecado aqui, né? Porque é importante dizer para o pessoal que está nos assistindo, eu sou gestor de empresa. Sim. Sou formado em administração de empresas e comércio exterior, não sou historiador. Né? Mas longe de ser. E aí eu estou aqui com o homem da história e eu estou aqui contando a história. Sabe muito, porque assim, a gente tem que se dedicar para isso. Tá? Tu sabe muito mais do açoriano do que eu. Porque a faculdade de história, a não ser que tu te aprofunde depois, tá? Mas tu vê... Tem N. Sim, tem muita coisa para estudar. Tá louco. E tu estudando tudo, tu não sabe nada. Não sabe nada, exatamente isso. Mas tu, por exemplo, tu focou nisso. Sim. Eu, se fosse focar... Sim, né, claro. Eu me formei, mas nem dar aula. Dei aula 6 meses, depois fui para outras atividades e acabo levando. Mas a minha ideia, quando me aposentar, é focar em algumas coisas. Focar em algumas coisas, mas é isso aí. Eu te digo, eu foquei muito mais na África portuguesa. Então, assim, a questão da religiosidade. O açoriano é um povo muito religioso. Como eu falava antes, são ilhas de origem vulcânica. Aí tu imagina, tu tá lá numa ilha, no século XVI, século XV, XVI, XVII. Uma forte formação cristã. Exatamente. Né? E aí forte. A igreja era muito forte. Muito forte, muito forte. E aí tu tá lá e daqui a pouquinho tem um tremor de terra. Eles não entendem o que está acontecendo. Aí um vulcão entra em erupção. Quer dizer, debaixo da terra sai aquele fogo. O pessoal não tinha entendimento. Quer dizer, é só uma obra divina e o pessoal se pegava na religião. Quer dizer, se está saindo fogo do chão é para nós fazermos alguma coisa errada. Exato. Vamos rezar, vamos nos dedicar e vamos pedir perdão e vamos fazer nossas penitências. Quer dizer, então a religiosidade ela está muito dentro do dia a dia, da vida, da formação do açoriano. Né? E o Espírito Santo, o divino, algo que vem de cima que tu não consegue explicar, o inexplicável, é a devoção ao Espírito Santo. Então o povo açoriano tem uma devoção muito forte com o Espírito Santo, né? E faz as suas promessas, e se adoecer alguém, eu vou fazer uma promessa para o Divino Espírito Santo. Quer dizer, o povo açoriano, a marca do povo açoriano é a devoção ao Espírito Santo. Aonde ele vai, ele leva a festa do Espírito Santo. Então a gente costuma dizer assim, ó,
todo lugar onde tem festa divina, nós resgatamos na nossa aqui em Gravataí, e em outros lugares, tantos aí que a gente ajudou a resgatar, outros mantiveram. A gente diz assim, a festa do Divino Espírito Santo é açoriana. Não, ela não iniciou nos Açores, né? Ela é lá da Espanha, lá do século XII, XIII. Mas a devoção é tão forte lá, o açoriano aonde vai, leva a festa do Divino com uma crença tão forte que tu diz, a festa do Divino é açoriana. Embora a origem não é, mas a devoção e a expansão da festa do Divino em toda essa diáspora e nos Açores mesmo é muito grande, então é uma marca açoriana forte. As cavalhadas. Cavalhadas também, existem as cavalhadas, principalmente de São Miguel, né? É uma tradição, a luta dos cristãos e dos mouros, né? Nos Açores ela é um pouco diferente, né? Assim como tudo é um pouco diferente, né? A dança é um pouco diferente, a cavalhada também é diferente. Aqui em Gravataí, vamos lá se a memória me ajuda. Acho que no Barro Vermelho a gente tinha cavalhada. A gente tinha aqui muito forte. Morungava, eu descobri. Na Morungava, aqui a gente tinha aqui Gravataí e Santo Antônio, eram muito unidos nisso. Fazia a cavalhada, o pessoal da Glorinha também, que na época pertencia a Gravataí, né? Sim. Então hoje podemos dizer que na cidade de Glorinha, Gravataí e Santo Antônio, era muito forte a cavalhada, né? Acontecia muitos grupos de cavalhada, as festas, o rodeio, as festas do Divino Espírito Santo tinha cavalhada. Santo Antônio até muito pouco tempo, né? Tivemos lá também agora em janeiro. A cavalhada é uma representação, uma representação da conquista do cristão sobre o moro. Sobre os mouros. Então, muçulmanos, né? Mouros, exatamente. Né? Então a cavalhada conta essa história, conta essa história da luta, então é todo as vestimentas lindas dos cavalos, tem toda uma história, um enredo, e depois tem toda, claro, elementos que foram criados, né? Mostarda, tinha muita cavalhada. Mostarda tem ainda. Tem ainda. Nós tivemos lá, antes da pandemia, né? Acho que 19, nós tivemos lá ainda em Tavares, dançando lá em Tavares. E com aquela região toda ali, São José do Norte também, muito forte. Aquela região, a tua região ali, eu sou apaixonado. Por que a gente que é apaixonado pelos Açores, né? Inclusive quando teve agora a visita, por isso que eu disse que a gente foi lá em Mostardas e eles têm uma menina lá que faz o toque-toque, que é o tamanco, ela vai ensinando ali, mostrando a cidade, né? Com o tamanho vestido, trajado de açoriana, né? E vai mostrando a cidade ali. Mostarda é uma terra que nasceu o Menotti Garibaldi, filho de Anita Garibaldi, para quem não sabe, tá lá, São Simão, tá lá, tem a pedra, onde diz que foi o local ali, né? Diz que foi uma família que acolheu. Exato. Para dar. E eu tenho até, isso eu não vou falar aqui, mas existe um estudo aí que está sendo feito, até tem um pessoal lá de Mostardas que estava pesquisando isso, a Marisa Guedes, que a casa que acolheu eu acho que um antepassado meu, da nossa família, que foi. Não temos certeza disso, está sendo feito um estudo aí que parece que era um pessoal nosso que morava lá, que acolheu o Garibaldi e a Anita para eles poderem ter o filho, que teria nascido nessa propriedade que era de um... que no caso nós somos descendentes. Mas eu não tenho ainda certeza. Mas o Marques Gomes não, mas o meu não é pelo Marques Gomes. Não é pelo Marques Gomes. O Marques Gomes é do meu pai, né? O meu pai é português, mas nasceu na cidade do Porto. Na verdade, em Vila Nova do Gaia. Ele veio do Porto, ele nasceu no Porto, Salpino mesmo. Isso. É que Vila Nova de Gaia, na época, pertencia ao Porto. Hoje é uma cidade, um município. Mas na época, quando ele nasceu, em 32, pertencia ao Porto. Então ele veio para o Brasil. Mas o meu Marques Gomes não é de lá. Eu tenho no Paim, no Costa, aí tem uma outra... Eu também tenho Costa e aí tu vai te perdendo. Isso. Não, a gente, quando a gente vai ver no descendente que a gente vem, não é o nome que a gente tem hoje. Não é o nome que a gente tem hoje, é verdade. Vai mudando, vai passando, vai casando, vai pegando o nome de um, o nome de outro. Porque a Mostarda, se eu te toquei ali, porque a Mostarda tem muitos, quem não conhece Mostarda vai falar, cidade açoriana. Afro-açoriana. Afro-açoriana agora, né? Tem um nome lá, na praça ali, tem ali Afro-açoriana. Cidade Afro-açoriana, por essa questão do afro com o açoriano. Com o açoriano. Aquela região ali, desculpe te interromper, né? São José do Norte, Tavares, Mostardas ali, principalmente essa região. Como esse cara é isolado há muito tempo, né? Para quem não sabe, era uma estrada do inferno. Estreito.
É um estreito, porque do lado é o mar, do outro lado é a Lagoa dos Patos. Eu sou da banda da Lagoa dos Patos, né? Eu quase que nasci na Lagoa dos Patos ali. Eu te imagino que, na realidade, eu nasci no Hospital de Palmares, que eu sou de Solidão, no 4º distrito. Ah, de Solidão. Então, eu tinha de Fuquinha, porque o Fuquinha é o Jeep lá. Eu tive que, eu nasci no Hospital de Palmares, mas eu fui registrado em Mostarda. Eu era de Mostarda mesmo. O hospital só de Palmares é que eu fui emprestado para lá para nascer, né? Mas se colocou agora o Afro-Açoriano, mas antes era só a cidade açoriana que tinha. Sim, agora era. É o Afro, faz até um tempo que eu não vou lá. Mas as escolas, que muita gente confunde, tu vê, não sei se chegou a ver as escolas lá em Mostardas, como é que eles estão construindo agora. Muita gente se inspira aqui, voltando porque aquilo era açoriano, mas não é, agora eu já entendi que não é bem assim, Mas foi os açorianos que trouxeram. E depois lá naquela região, por isso que eu estava falando ali, a gente tem uma representante da casa lá, que faz esse trabalho aí, Verona, e que, como ficaram lá muito tempo isolados em função da estrada de acesso, estrada do inferno, conhecida, né? Então se concentrou lá ainda algumas tradições, como a cavalhada, como os ternos juninos, que não se tem em outro lugar. A gente tem os ternos de reis aqui, mas os ternos juninos, cantar os reis, cantar o São João, cantar o Santo Antônio, que eles faziam na época dos santos, isso se perdeu em outros lugares. Até nos Açores já não tem tão forte em alguns lugares. Mas lá está preservado. E lá ainda preserva, né? Tem lá o Gordo, lá em Tavares, que faz um trabalho belíssimo de pesquisa. Sim. O Vladislau, essa turma toda lá. Sabe que essa é questão de língua nativa e costumes, acho que não falha a memória, eu vi uma reportagem uma época, o pomerano, por exemplo, que é um dialeto alemão, eles vieram para cá porque aqui ainda estava vivo o dialeto e lá já não existia mais. Mas a gente falou da questão das cavalhadas, das religiões. A culinária, o que a gente pode dizer que é açoriano que veio? Sabe, da culinária, assim, a gente tem alguns pratos, assim, claro que muita coisa se perdeu. E outra questão, assim, passou-se 270 anos do povoamento, então alguma coisa já se perde. Mas eu vou dar um exemplo de um doce, né, que eu sempre dou esse exemplo, porque é muito interessante. A Carla, minha esposa, ela, quando chega aqui, quando a gente casou e veio para cá em 1996... Ela largou aquela vida da Europa para vir para cá. Aquela vida boa lá e veio para cá. Amor, né? A Gravataí é forte. Então, a Carla, quando chega aqui, o pessoal falava, vamos comer uma ambrosia, que é um doce açoriano. E a Carla me olhava assim, eu nunca vi essa ambrosia lá. Mas todo mundo vai lá, vamos comer uma ambrosia, assim como tem em Santo Antônio, né, que se diz, a rapadura, que é açoriana, tal, que foram os açorianos que fizeram, mas não veio de lá, porque lá nem tem carne de açúcar. Sim. Então, o açoriano desenvolveu aqui o moinho, teve que se adaptar também. Adaptou o que tinha lá e o que cabia ele fazer lá, ele adaptou com o que se tinha aqui, né? É uma aculturação essa questão. Mas a ambrosia, se falava na ambrosia. Eu, quando era criança, a gente chamava de doce de leite. Depois, com o passar do tempo, começou a se chamar ambrosia, mas eu me lembro de quando eu era pequeno, a gente chamava doce de leite, não ambrosia. Mas a ambrosia, a Carla, nunca vi. A Carla fala com a mãe dela, diz, tem um doce assim, depois a mãe dela veio aqui, olhou, tal. Nunca vi esse doce lá. Não tem lá. Não vi esse doce lá, não sei nada. Aí pesquisa aqui, pesquisa dali, falou com a mãe, com a avó, não sei o que lá, tal. Não, nós já fizemos esse doce aí. Aí começamos a procurar, mas ambrosia, procura daqui. Aí tem o Antônio Augusto, que Antônio Augusto... Agora não sei se é Antônio Augusto, eu sei que é Augusto, talvez não seja Antônio. Ele tem um livro sobre culinária, escrevendo, né? Culinária açoriana, de diversas ilhas, até é capaz a gente ter aqui na biblioteca. E se começou a pesquisar lá, ver... É a tal da ambrosia. Só que lá chama-se doce dos vinagres. Porque tu tem que talhar o leite para fazer a ambrosia. Sim, exato. E lá eles talham com vinagre. Com vinagre. Então ficou lá, não é chamado de ambrosia, mas chamado doce dos vinagres. Mas é ambrosia e é açoriana. A minha avó dizia que eu tinha que azedar o leite. Azedar o leite, mas azeda o leite. E lá eles azedam com vinagre. Como azedavam com vinagre, dizia que era doce dos vinagres. Mas é a nossa ambrosia, do mesmo jeito. O Regis, aqui em Gravataí a gente consegue identificar ainda alguém descendente mais direto que eu consiga identificar por árvore genealógica dos açorianos? Sim, para tu, como se passou... tu chegou, estou te perguntando se eu tenho 270 anos, né? 270 anos. Eu tenho um estudo de genealogia, né, que eu ganhei de presente de um genealogista, o Luiz Antônio Alves, lá de Caxias,
que, como eu estou muitos anos nisso aí, vou só contar essa historinha aqui para te dar essa resposta. Não, pode contar, tá à vontade. A gente, com esse trabalho todo de açoriano e tal, e grupo de dança, e participando de palestras, e bate-papos, e enfim, vai pesquisando, vai vendo, vai aprendendo, tá sempre ouvindo uma coisa, ouvindo outra, vai aprendendo. E eu fui presidente aqui da Casa dos Açores, né, como fundador da entidade aqui, fiquei 12 anos na presidência, fiquei 4 mandatos de 3 anos. Depois nós vamos, como é que se tombou vamos falar isso aqui? Vamos falar porque isso, importante. Isso aqui assim é muito bonito. Mas tem uma história para chegar. Mas tem uma história e teve gente que trabalhou. Eu costumo dizer, Regis, Gravataí hoje está dando orgulho da gente morar em Gravataí, uma autoestima recuperada, uma série de coisas. Mas teve gente que trabalhou muito para que a gente chegasse aqui. Então, a gente está colhendo um trabalho de muita gente. Muita gente, exatamente. Bom, então, eu na presidência da casa, com o grupo folclórico, a gente, quando vai apresentar o nosso grupo de dança açoriana, a gente sempre procura contar um pouco daquilo que a gente está apresentando, né? Para não chegar ali, dançou e não, essa dança vem de tal lugar, a roupa que a gente está usando representa isso, a dança está representando isso, de ilha tal, da freguesia tal, enfim, a gente sempre procurava assim. E a gente era convidado para falar sobre... ainda até hoje, né, sobre a cultura, sobre folclore, influências, festas, blá. E esse genealogista, que tem um estudo bárbaro, né, sobre a genealogia, ele que defende essa tese, pelos estudos dele, que a gente tem 1.200.000, mais de 1.200.000 pessoas de origem açoriana, você me dizia, Regis, tu tá aí, fala, mas qual é, o teu pai tu é casado com uma açoriana, o teu pai é português, mas não é dos Açores, sim. Mas de qual é a tua descendência? E eu nunca fiz a minha árvore genealógica, não sei dizer. Tu me manda aí o nome do teu pai, da tua mãe, da tua avô materno, avô e avó paterno, se tu souber do bisavô, o ano que nasceu, que é o início para qualquer coisa, né? Tu colocar ali o nome completo, se tiver o nome de solteira da avó, ou da mãe, tudo também é importante, porque daí tu consegue ir buscando. Data de nascimento, falecimento e tal, importante para ter o momento. E eu passei tudo que eu sabia, passei para ele. E um dia nós estamos na prefeitura de Cambará, estava fazendo um evento lá. Cambará. Okay. Lá em São Francisco, depois de São Francisco, lá, Cambará do Sul. Nós estávamos lá num evento em Cambará, sob a solenidade, e eu era um dos palestrantes e o Luiz Antônio também era. E quando eu vou falar, o Luiz Antônio Alves diz assim, olha, antes do Regis aí falar, eu quero dar um presente para ele, porque ele se dedica tanto tempo, tantos anos nessa questão, tal. E eu sempre vivia perguntando para ele qual era a árvore genealógica dele, qual era a descendência dele. E eu fiz uma pesquisa, porque hoje tu tem sites, né? Os Mormons fazem um trabalho belíssimo, tem muita coisa assim que tu consegue ir cruzando, e tem muitos genealogistas, tá tudo na internet, tu vai começando a cruzar, vendo, né? E vai. E ele me presenteou nesse evento lá um caderno com a minha genealogia de 27 gerações para trás. Vamos contar o que é uma geração... tu conta aí uns 30 anos, 20 e poucos geração. Anos. Hoje, se a gente for fazer, já é diferente, né? Porque hoje o pessoal já tem filho com mais idade e tal, mas na época era mais novo. A longevidade. A expectativa aumentou, então, mas antes contava ali 20 e poucos anos. Então eu tenho de 27, aí que eu descobri que eu tinha 3, né, de 7ª geração, que vieram da Ilha Terceira, que vieram da Ilha de São Jorge, que vieram da Ilha do Pico, aí eu consegui ir montando. Mas aí respondendo basicamente o que eu estou dizendo, é muito difícil dizer, quem não fez esse estudo, é difícil dizer se é da descendência. Se é da descendência, não. Essas famílias mais antigas que têm um sobrenome português, dificilmente não são de origem açoriana. Porque depois a gente tem outras levas de portugueses, o próprio meu pai, né? Meu pai veio para cá na década de 30, veio para o Brasil, meu avô veio também. Então, assim, vieram, né? Por exemplo, a região de Pelotas, Rio Grande, a gente tem muitos portugueses, né, que vieram e desenvolveram. Mas em outras regiões... a minha região, só que a Lagoa dos Patos é que nos divide. Aquela região toda ali, quase todo mundo é descendente. Quase todo mundo é descendente açoriano. Então, se tu começar a estudar genealogia, tem muitos sites hoje, a gente está incentivando... Eu, com certeza, sou descendente de açoriano. Com certeza, tu é descendente de açoriano. Então, assim, como tu, não digo com certeza, mas tem grande chance de tu ter um afro na tua família. Tenho. Com grande certeza tu tem alemão. Tenho. Eu, por exemplo, nesse meu estudo foi feito, eu tenho o índio, eu tenho o afro, eu tenho o alemão, eu tenho o italiano.
Eu tenho açoriano, eu tenho tudo, a gente tem uma mistura, né? Tem de tudo um pouco. Isso eu tenho porque, tu vê, na família, assim, avô, bisavô, eu tive o privilégio de conhecer pelo lado materno os 2 bisavôs e as 2 bisavós. E aí tem francês, tem australiano, do lado do pai tem índio, tem búlgaro, tem negro. É só olhar os traços assim. Sim. Mas a região ali é praticamente... Porque depois tu tem toda essa descendência. Só que tu tem... Porque nós temos quilombo lá também. O sangue, sim. E tu tem um sangue mais ou menos. Quer dizer, tu pode ter ali, ó, tu tem tantos por cento. Existe até um estudo que o pessoal faz com sangue. Exato, mas isso às vezes isso confundem. A RBS uma vez começou a fazer essa questão do DNA e do gene. Aí tu pegava a Daiane dos Santos, ela, 80% da genética dela era europeia. E ela era origem africana. A pele e a cor da pele não quer dizer a genética. Seja, até porque às vezes tu tem irmãos, um é bem loiro, o outro é moreno. Uma pele escura, o outro pele clara. Claro, tu pegou lá de trás, avô. Exato. Enfim. Regis, nós conversamos nessa tua paixão pelos Açores, tu começou a te interessar. E aí como é que veio a luta para ter um espaço aqui? Pois então. Porque assim, como é que eu identifiquei essa casa, como é que a gente toma, como é que é patrimônio histórico, como é que... Eu imagino que isso não deve ser fácil. Foi muito legal. Como é que foi? Inclusive, dentro da Casa dos Açores, quem tiver interesse, a gente tem ali um e-book, né, que a gente fez, contando um pouco dessa história, né, dentro do site da Casa dos Açores. Quem entrar tem um e-book que a gente conta. Pode deixar depois o site ali, assim, nós vamos botar tudo bonitinho. Nós temos um site. A gente passa. Site da Casa dos Açores. Aí depois tem programação, tem uma série de coisas aqui. Okay, como é que se faz? Ainda dá para se associar? Claro, dá. Estamos aí, convite para todos se associarem. É só vir aqui, preencher a ficha, passa depois na diretoria. Não tem como a gente não aprovar, né? Claro. Normalmente as pessoas que vêm é porque é essa ligação cultural. Né? Então está aberto para todos que quiserem participar e precisamos, né? Até para poder manter isso aqui. Manter isso aqui não é fácil. Que é um monumento da cidade. Bom, mas como é que foi isso aí? Voltando ali então, para quem está nos acompanhando, em 92 a gente funda o grupo de dança açoriana. E começa com dança açoriana e gaúcha. Isso vai até 2001, mais ou menos. Aí nós, na Estância Província de São Pedro, entrou um presidente lá que disse que para dançar no grupo, tinha que ser sócio. Entramos no caso do sócio. Tinha que ser sócio. Só que nós tínhamos um trabalho social, estou falando de sócio, e nós somos uma área social. Nós tínhamos ali crianças daquele entorno da Estância Província de São Pedro. Para quem está nos assistindo e não conhece, aqui é um clube com 400 hectares, aqui praticamente no centro da... Quase no centro. Praticamente área, do lado da Ubra. Né? A gente tem uma que vai até a faixa de Taquara lá. Uma área de 400 hectares, e que na volta tinha um cinturão ali de muita pobreza, muitas casas. Sim. E esse pessoal, a gente fazia um trabalho de ensiná-los, né, a dança. Então faziam parte, nós tínhamos ali 120 crianças mais ou menos, que era daquele entorno. Então, enquanto eles estavam ali dançando, aprendendo um pouco de cultura e dançando, não estavam envolvidos em outras coisas. Sim. Então a dança, o folclore propicia, assim como o esporte, enfim, várias coisas. Envolver as crianças é fundamental, né, para que não se perca em outras coisas. Então nós tínhamos esse pessoal. E esse presidente que entrou entendeu que, não, se as famílias não eram associadas, não poderiam estar dentro da entidade, roubando espaço do associado com dança. Bom, aí criou um problema, né? Porque aquele trabalho que a gente fazia ali, a gente fazia espontaneamente e era importante, as crianças a gente entende, e continua entendendo até hoje, né? Que era importantíssimo. Aí tivemos um atrito com esse presidente da época, e nesse atrito, né, até desculpa estar contando isso aqui, mas eu acho que faz parte da história, né? Faz parte da história. E nesse atrito ele disse, Regis, então tu não faz mais parte da coordenação das danças, tu tá fora. Tá bom, não estou mais fora. Assim como todo mundo fala o Regis da Casa dos Açores. Não é o Regis do Selby, né? É o Regis da Casa dos Açores. E antes era o Regis da Estância. Eu era conhecido como o Regis da Estância. E depois virou o Regis da Casa dos Açores. O Regis da Casa dos Açores, o Regis da Siga, depois de um tempo, e aí vai ficando. Mas o Regis da Casa dos Açores é... o Regis da Casa dos Açores é bem ligado. Bom, aí, casualmente, naquela semana, eu estava indo a Lisboa para um encontro. Deu essa bronca e 2 dias depois eu fui para Lisboa. Passei lá uns 10 dias, talvez. Quando eu volto, né, chego no aeroporto, chego no aeroporto, tem um monte de criança lá, de gente,
jovens, a minha família, tal. Diz, olha, todo mundo saiu, porque eles tiraram, mas os que eram sócios também saíram. E nós queremos saber para onde é que tu vai montar o grupo, nós vamos junto contigo. Ah, foi uma emoção grande ali no momento. Eu não esperava aquilo, né? No aeroporto, isso com faixa e coisa, vamos ter que criar uma entidade, então. Aí nós alugamos ali onde era o Oasis. Tinha ali a associação dos funcionários da Sinteco. Que é a Marquespan. Hoje é Marquespan. Hoje é Marquespan. Na época tinha um galpão ali, não sei se te lembra. Tinha, me lembro. Bom, tinha aquele galpão. Nós alugamos ali o galpão e criamos a Associação Amigos dos Açores do Rio Grande do Sul. Criou uma entidade, né, na volta, começamos a encaminhar papelada, criamos Associação Amigos dos Açores do Rio Grande do Sul e saímos da instância. E começamos dentro desse grupo com a mesma dança gaúcha, a mesma dança açoriana. Os mesmos que já faziam, continuamos com esse trabalho. Depois fomos para o escoteiro ali, enfim. Quem era esse grupo original, assim? De quantos eram? Quando nós iniciamos o grupo, quando iniciamos eram 4 pares. Quando iniciou lá, estou falando lá no início, em 84. Lá em 84 eram 4 pares só, a gente tinha. O gaiteiro era o Gonzaga, filho do Nicolau Chiavaro. Filho do professor Nicolau. O gaiteiro tinha o Gonzaga, tinha o Cláudio Garcia, que faziam parte ali. E aí um pessoal aqui das minhas primas, a Annelise e a Adriane, que é um filho do Teodolindo, mais um pessoal agora que mora em Porto Alegre, o Moza, o professor Moza, Paulo, professor, chama ele de Paulo, para mim é Moza, mas é professor. Paulo Mozart. Paulo Mozart, exatamente. Então a gente começou com essa turma aí e foi aí, criamos a Associação Amigos dos Açores. Isso foi, acho que foi em agosto de 2001 ou 2002, agora não me lembro bem, mas acho que 2002, acho que foi isso. Bom, criamos a associação, começamos aí com a associação, tal. Em janeiro de 2003, vem uma comitiva dos Açores visitar as cidades de origem açoriana aqui, e nós, como já tinha um trabalho do grupo, nós que recebemos, já tinha levado o nome de Gravataí já tinha todo esse contato, a ligação forte com o grupo e tal. Nós tivemos com o pessoal, e aí foi que esse pessoal do governo veio aqui e disse, olha, o Rio Grande do Sul está precisando ter uma Casa dos Açores, porque a Casa dos Açores é, entre aspas, a Embaixada dos Açores, é a entidade que representa o governo no lugar, na região. Nós já temos em Santa Catarina, temos em São Paulo, na época não existia ainda então, aqui do Maranhão. Gravataí é a Embaixada dos Açores. Embaixada dos Açores no Rio Grande do Sul. Não dá para dizer que é embaixada, mas faz às vezes, é a representação, por exemplo, o presidente vem agora, quem é responsável pela vinda, tratativa com o governo, com o prefeito, com as prefeituras, é a Casa dos Açores. Qualquer coisa que o governo dos Açores precisa, a Casa dos Açores é a entidade. Bom, disseram assim, olha, vocês têm que ter essa Casa dos Açores, vocês têm essa associação aí e tal, mas vocês têm que ter uma Casa dos Açores. E é uma cidade que foi colonizada. E é uma cidade. As outras notas dos outros do Brasil estão todos em capitais, a única que não está é de Gravataí, não está em Porto Alegre. E quando ele vem aqui e nos traz essa proposta, vocês têm que criar uma Casa dos Açores, mas não serve que nós temos. Claro, você tem toda a legitimidade pelo trabalho que você já faz. O que nós fizemos? Transformamos essa Associação Amigos dos Açores em Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul. E aí fundamos em março, 2 meses depois já fundamos a casa. Bom, fundada a casa, agora nós somos grandes. Grande pelo menos a gente não tem casa. Fundamos dentro na garagem lá de casa. Era a sede, quando fizemos uma papelada, estatuto, tudo. A sede da entidade era na garagem lá de casa. Não dá para ser. Uma entidade que vai representar um governo dos Açores não pode estar dentro de uma... Fomos à prefeitura pedir um terreno para construir uma sede. Quem era o prefeito Na época o prefeito era o Daniel Bordion. Fomos à prefeitura para conseguir um terreno. Bom, ganhamos um terreno, passou na Câmara, que é um assunto até que nós podemos abordar aí, que está ainda uma perrenga aí. Nós ganhamos um terreno ali no Goianuba. Sim. Só onde tem a escolinha ali, antes era Descobrindo o Mundo, agora é Descobrindo a Vida, acho que é. Sei. Passo então, na frente dela, eu moro no Natal 2, atrás ali. Então, aquele terreno na frente da esquina, 40 por 80, tá na Câmara, aprovado, uma cedência por 99 que parece que é uma praça ali. Parece que é uma praça. A gente limpou uma época, e depois os moradores agora que limpam e tal. Então, aquele terreno ali da frente, passado na Câmara, aprovado, uma cedência, concessão por 99 anos. Isso foi em 2003. Então já está esse tempo aí lá, mas a gente não pode. Aí
Quando recebemos isso aí, houve um movimento. Eu estou contando umas não é fofoca, Sim, é uma história chata, mas faz parte da história. Fica gravado no teu programa. Exato. Houve um movimento de algumas, na verdade, capitaneado por uma moradora ali, dizendo que nós não poderíamos fazer uma sede ali. Porque as pessoas olham assim, né? Por que a gente tem que registrar? Porque nem tudo são flores. Ah, não. Nem tudo são tem flores. muita coisa. É. Então, assim, ela fez, essa pessoa que morava ali, ela até morava na rua do outro lado, não era tão... Ah, porque esse pessoal vai vir para cá, vai ser um barulho de CTG, batendo pé, eles vão criar cavalo, eles vão não sei o quê, e fez um baixo-assinado. Só que o baixo-assinado que ela fez, ela pegou gente lá do Parque dos Anjos, que para quem não conhece, faz parte do município, mas é um bairro, um bairro aqui do município, e pegou assinatura de vários lugares, contrário que nós fizéssemos uma sede lá. Nós fizemos um outro baixo-assinado, com todos a favor, mas direitinho, com assinatura, com identidade, só dos moradores da volta, que era o dobro do que ela tinha feito. Bom, aí começou uma discussão na prefeitura, o prefeito também, na época o Daniel não quis se disponibilizar, ficou uma guerra ali, nós querendo, eles não querendo, fizemos várias reuniões, ficou pesada a barra, né? Foi aí que o Daniel entra em contato, na época, a presidente da Fundarc era a Rosinha. Ah, professora. Professora Rosinha. Sim. Entrou em contato com a Rosinha e disse, olha, Rosinha, vamos ligar para o Regis e ver se o Regis não quer assumir o Casarão dos Fonseca, que aqui estava em ruínas. Era o Casarão dos Fonseca. Casarão dos Fonseca, aqui. Que era uma clínica de reabilitação e depois entregaram, aí a família demolia, aí houve movimento da comunidade, principalmente o pessoal para não deixar, teve escolas envolvidas, o pessoal do clube literário, enfim, teve uma manifestação cultural aí, os entes culturais da cidade não deixaram demolir e passou para a prefeitura. Só que a prefeitura ficou aqui com um terreno, cercou e sobrou os terrenos aqui da volta, ficou para os herdeiros. E a prefeitura, o que eu faço com isso? E a prefeitura ficou com isso aqui, isso foi em 99, parece que eles fizeram isso aqui. Ficou uns 4 anos, teve um princípio de incêndio, e a casa começou a cair, e caiu o telhado. De preservar tudo. E caiu tudo, estava demolindo, estava em ruínas, que a gente tem aí várias fotos, depois se quiser passar no teu programa, tem algumas imagens, assim, se quiser passar, como ela estava, né? Ela estava em ruínas. E o prefeito Daniel perguntou, olha, se a Casa dos Açores quiser assumir o restauro da casa, a recuperação da casa, nós passamos para a casa, cedemos, né, fizemos uma cedência, que não pode fazer uma doação, desde que vocês recuperem a casa. Quer dizer, seria 2 casos, quer dizer, a prefeitura se livrava da bronca de restaurar, porque seria difícil naquela época, gastar muito dinheiro para fazer um restauro, e para nós era um trabalhão, mas era um sonho, quer dizer, uma casa construída por açorianos, né, porque não eram açorianos natos, mas eram filhos de açorianos que vieram do Rio de Janeiro para morar aqui. A casa tinha uma história importantíssima, porque aqui era uma zona rural da cidade, não. Hoje ela está no centro, mas ela é zona rural. Então aqui passavam as tropas, tinha uma parada de tropa, tinha toda uma... Quanto tempo tem essa casa? É de 1835. 1800... Não, 1877. 1877. Faz de um século. 140 e poucos, agora já está com 150 e poucos anos. Então, assim, ó, e nós recebemos isso aqui. Quando a gente recebe isso, o pessoal da diretoria, quando eu aceito isso aí a gente deu uma segurada naquele terreno, porque estava aquela briga, ficou nosso, mas nós não podemos construir. Então ficou... E apareceu isso aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Aí vem essa casa, mas em ruínas. Horrível, não dava para entrar. Não tinha telhado, não tinha forro, não tinha assoalho. Estavam as 4 paredes e algumas coisas segurando aí. E nós, e até na verdade na época, estou falando aqui, me lembrando, teve até diretores que saíram da entidade, o pessoal que fazia parte da diretoria, disse, não, isso aí é loucura, não tem como a gente pegar isso aí. Isso aí não tem dinheiro para fazer isso aí. E aí começou um trabalho, né? A gente foi fazendo um trabalho de primeiro não deixar cair as paredes, botar ferro, amarração para segurar. Depois começamos a fazer outra coisa. Vai bater na porta de empresário, pede uma doação aqui. Aí pede ajuda aqui, pede ajuda ali, colaboração, ninguém tem. Aí para fazer o projeto do restauro, se correr o mundo aí para achar um arquiteto, um engenheiro que faça, aí todo mundo vai fazer, quando vai fazer tem que pagar não sei o que, não tinha dinheiro e tal. O que a gente começou? Começou a juntar dinheiro, apresentação do grupo, jantar, bingo. E aí se vai. E aí foi juntando.
E, na verdade, não sei dizer exatamente como é que a gente fez, mas a gente fez. Começou, ganhamos em 2003. No dia que nós ganhamos, o presidente dos Açores, Carlos César, na época era presidente. Deixa eu te fazer perguntar, não veio dinheiro de lá também para ajudar um pouquinho? Vai, isso é na inauguração. Veio aqui no dia que nós recebemos a doação. Montamos um palanque ali e foi assinado, a cedência por 99 anos, estava aí o presidente e viu aquilo tudo. Mas o governo não tinha como também mandar dinheiro de lá para cá, para uma obra. E o presidente depois, numa conversa, ele disse, olha, quando eu vi lá, eu disse assim, acho que eles não vão conseguir fazer isso aí. Isso foi em 2003. Nós ficamos aqui segurando, fechando, porque já tinha morava mendigo aqui dentro, tivemos que fechar para não entrar, tentando dar uma ajeitada, e fomos indo. Em 2005, início de 2006, nós começamos a fazer um reparo nela. Botamos uma ração de ferro, começamos a buscar telha, e buscar isso, e conseguir ganhar uma coisa daqui, uma coisa dali, foi indo, e começamos a fazer em 2006. 2007, nós terminamos de fazer. Dezembro de 2007, essas casas dos Açores, uma vez por ano, se reúnem cada ano numa casa. Uhum. Isso acontece até os dias de hoje. É tradição. Tradição. Todo ano se reúne os presidentes das casas, cada ano numa casa. E aí tem o presidente, quem preside esse conselho é quem está sediando o movimento. Sim. E ficou marcado para nós sediarmos, e no caso aí eu era o presidente, seria o presidente do Conselho Mundial de todas as casas, naquele ano tu fica nesse cargo. Sim. E eu fiquei então porque nós faríamos a inauguração aqui em 2007. E veio o presidente dos Açores, veio gente do Uruguai, do Canadá, dos Estados Unidos, e todos os presidentes vieram, representando o governador do estado, da Assembleia Legislativa, aqui fechamos a rua, fizemos uma inauguração lindíssima aqui, palanque, toda a coisa. E nesse dia, que era diretora regional na época, o cara que o José Andrade, que tu citaste há pouco aí, conheci ele pessoalmente, hoje o diretor, na época era a doutora Alzira, a diretora regional. À tarde, tudo preparado para inaugurar, teve uma televisão, fizeram uma filmagem com um helicóptero, na época não tinha drone, né? Eles faziam filmar de cima, passou no programa da Jornal do Almoço. Sim. Tem que dizer porque é o que fazia, era forte e é ainda até hoje, né? Passou imagens de gravação, nossa, aqui da inauguração da casa, tá, enfim. E então essa diretora me liga à tarde e diz, Regis, o presidente quer saber qual é a dívida que vocês têm na Casa dos Açores. Aquilo soou como música. E eu digo, bom, eu ainda comentei com o pessoal da diretoria e disse, olha, acho que o governo vai nos ajudar em alguma coisa. Na época nós tínhamos uma dívida que era de cerca de 200 mil reais, que dava 40 mil euros na época. Uhum. O que a gente devia? A gente devia porque quando a gente fez a casa, a gente não tinha dinheiro para terminar tudo, né? Os móveis, por exemplo, todos os móveis antigos aqui que se vê, a gente não tinha dinheiro. Qual é a proposta que eu fiz? Eu trouxe um antiquário, um cara aqui, mostrei tudo que eu precisava, e ele me emprestou tudo e deu um prazo de 3 meses para pagar. Se eu não pagasse, ele levava tudo de volta. Se arranhasse alguma coisa, a gente pagava e tal, para a gente poder fazer a inauguração. Porque daí ia terminar a inauguração e ia tudo embora. Esses móveis que a gente vê aqui, quem vem visitar, depois a gente vai dar os dias, porque é aberto para visitação. Toda tarde é aberta. Toda tarde. Toda 1h30, 6 horas da tarde. Isso aqui era móveis antigos de origem açoriana, portuguesa ou móveis antigos? Não, móveis antigos. Tem muita coisa italiana, alemã, é móveis antigos, não é só açoriano. Tem alguma coisa que é comum também, né? Mas não é só açoriano. Móveis antigos. Todos os móveis antigos têm 1 ou 2 réplicas. O resto é tudo, isso aqui é tudo original. Tudo original. Não é da casa, nenhum desses móveis é da casa, porque a casa está destruída. Sim, que tá, da casa não é nada. São móveis de fora que a gente trouxe para poder comprar. Só essas madeiras aqui, todos. Barrotes, todos originais. Aquele lado ali são postos. Bom, aí nós vamos ver se vai vir algum dinheiro. Nós só tinha essa dívida, né? Sim. Pedreiro, com madeireira, com esses móveis todos aí que estão aí dentro e tal. Quando chegou a noite, nos discursos, todo mundo tá, o último a falar era a autoridade máxima, que era o presidente dos Açores. Quando ele pega o microfone, tem todo um protocolo, tem que mandar o teu discurso escrito. Esses protocolos de governo não é fácil, não tem que tudo escrito, tem que olhar antes o que vai ser falado, então não pode ter nada de surpresa. Para não cometer não pode ter surpresa. Não pode ter surpresa. Quem falava, representando daqui e dali e tal. Na última fala era do presidente dos Açores, ele pega o microfone e começou a falar dizendo que ele esteve aqui no caso, em 2003, quando nós ganhamos a casa, em ruínas, né, e acompanhou o nosso trabalho, né, do grupo que
coordenava, presidia e os diretores da casa e todo o nosso grupo de dança, que trabalhou muito aqui também, pintura e demolição e bota-telha, traz-telha, enfim, tudo que se trabalhou aqui. E eu acompanhei isso aqui e eles fizeram um trabalho belíssimo. E hoje eu descobri que eles têm uma dívida de 40 mil euros. Então eu já tive em contato com os Açores hoje. Estamos encontrando uma maneira de fazer essa doação de 40 mil euros. Então a Casa dos Açores do Rio Grande do Sul está sendo inaugurada hoje sem nenhuma dívida, que nós vamos quitar a dívida. E foi Eu chorei no palco, a diretoria, o grupo de dança, todo mundo, foi uma festa. Todo um trabalho, né, Borges? Eu fico imaginando, assim, eu não era muito envolvido na época, assim, mas eu fico imaginando, eu lembro o que era isso aqui. Isso aqui era um... E aí a pessoa, porque o cara tem que ser abnegado para fazer isso, porque dá vontade de desistir, tem muita gente criticando, acha que tu vai desviar dinheiro. É assim, é muito sabe como é que é? Para chegar nisso que está hoje, né? Para chegar nisso aqui foi... Depois tem, claro, como eu tive à frente disso por tempo, né? Eu tenho cada detalhezinho dessa casa. Você incorporou isso na tua história. Foi a minha primeira filha, né? Depois teve o Francisco, mas a primeira filha foi a casa. Porque cada detalhe de dobradiça, do barrote que veio, do candeeiro que a gente fez, de uma escadinha, madeira que foi usada... Cada detalhe que está aqui foi pensado, então eu posso contar a história de cada detalhe desse aqui, né? Porque a gente estava aqui no dia a dia. E então é um orgulho grande assim, a gente poder ter essa casa, ser essa representação, né? Da cultura açoriana aqui. Do outro lado do oceano, né? Dá 12 horas, o que deve dar? 12 horas de viagem, mais ou menos? Não, a gente sai daqui. Eu estou indo para lá agora na próxima sexta-feira. Daqui uma semana eu estou indo para os Açores para uma reunião do conselho, que eu faço parte, que uma questão depois que a gente pode falar, foi criado um conselho. Eu tenho um cargo político agora. Precisa ter um cargo. Não ia falar em política, né? Mas eu tenho um cargo político, não aqui no Brasil, mas um cargo político nos Açores. Mas a gente sai daqui, a partir de 29 de março, vai voltar a ter o voo direto Porto Alegre-Lisboa. A TAP volta. Com a pandemia tinham parado e agora, a partir de 29 de março, volta. Não tendo esse voo, a gente faz São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, enfim, onde tem várias cidades que têm voo para Lisboa. Faz até, por exemplo, no meu caso, eu vou a São Paulo e depois de São Paulo vou a Lisboa, né? São mais 9 horas e meia, mais 1h30 aqui, e depois quando chega em Lisboa, tu te leva mais 2 horas para ir até os Açores. Tem aeroporto lá, numa daquelas Todas as ilhas, nas 9 ilhas. Tem uma lá que o aeroporto é meio complicado. Bem pequenininho. Não, mas essa complicada é na Madeira. Na Madeira. Então tá. Aeroporto da Madeira. Funchal, tu entra e eles tiveram que fazer, o aeroporto era pequeno, os aviões vão aumentando de tamanho, eles tiveram que fazer um aumento, eles tiveram que fazer um aumento da pista por cima do mar. Então a pista sai. Lá nos Açores a gente tem muito problema de vento, os aeroportos, a gente tem aeroportos em todas as ilhas, né? Na Terceira tem uma base aérea americana. A Terceira é a capital? Não, São Miguel. São Miguel é a capital. Os Açores tem, por exemplo, o governo, o Palácio do Governo está em São Miguel. A Assembleia Legislativa está no Faial, que é outra ilha. E na Terceira tem muitas secretarias. Então as 3 principais é São Miguel, Terceira e Faial. Politicamente, economicamente, são as 3 ilhas principais. Transporte muito marítimo entre uma e outra, né? No verão, muito transporte marítimo. A travessia mais próxima ali tu faz entre Pico e Faial. O Pico e Faial ali tu consegue enxergar bem ali a ilha, tu faz ali em 20 minutos, 30 minutos, 20 minutos, 25 minutos. O resto tudo de... As outras... no verão eles têm, né, os barcos que fazem, né, por causa do turismo, enfim, tem bastante, o mar é mais calmo. Agora no inverno ele é muito mexido, né, então a travessia de barco ela já diminui bastante, né? Então é a maioria de avião. Mas também tu corre o risco lá no inverno, já aconteceu comigo, numa das viagens lá, tu vai para o aeroporto, fechou o aeroporto. O vento muito forte, ou não tem condições dos aviões sair, tu fica uma noite, às vezes 2 noites lá para ir se locomover para onde. Mas a tua esposa tem parentes lá ainda? Sim, o pai e a mãe. O pai e a mãe estão lá, então. Meus sogros moram lá. Qualquer coisa tu vai para casa do seu. Agora, por exemplo, esse conselho, só para falar do conselho. Como é que é esse conselho? Esse conselho, assim, foi criado pelo governo, né? Como tem muita gente fora, o governo criou o CDA, Conselho da Diáspora Açoriana. Então, é mais ou menos de acordo com as Casas dos Açores, ele criou conselheiros, que existem açorianos pelo mundo. Tu começa, por exemplo,
Tu vai começar a pesquisar a tua genealogia, tu vai achar lá em Mostara que tu é de descendência açoriana. Sim. Tu te inscreve num site que tu é açoriano de descendência. Né? Então as pessoas vão se inscrevendo em vários locais onde tem açoriano, para eles terem uma ideia das descendências do pessoal que tem esse conhecimento. Ou tu é casado com um açoriano, ou tu morou nos Açores, tudo tu pode entrar e te inscrever nesse site. Então as pessoas se inscrevem no site. Então, várias pessoas têm, aqui no Rio Grande do Sul, 5 no Brasil, 5 no Canadá, 5 nos Estados Unidos, são 19 espalhados na diáspora. E mais alguns lá dos Açores, que é o presidente dos Açores, é o vice-presidente, é o diretor regional, é o secretário de Economia, é o do turismo. Que é o diretor regional agora, que é o José Andrade. Então tem mais os de lá. Né? Criam um conselho. Né? Esse pessoal, então, se inscreve no site, depois tem uma eleição. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, eu concorri com mais 2, eram 3 candidatos, para ver quem seria o conselheiro representando o Rio Grande do Sul. A Itália tem mais ou menos parecido, mas é parlamento italiano, né? Tu te elege deputados daqui para representar. Exatamente. Fora do país. Fora do país. Então lá a gente chama conselheiro. Então eu fui eleito para 4 anos como conselheiro da diáspora açoriana pelo Rio Grande do Sul. Então eu represento, a Casa dos Açores é a entidade que representa e eu sou o conselheiro, quer dizer, é uma pessoa ligada ao governo para tratativas. Por exemplo, o presidente vem agora, a Casa dos Açores organiza juntamente com o conselheiro. Então agora nós fomos empossados, com a pandemia a gente teria a primeira reunião lá nos Açores, não deu. E foi agora marcada para a próxima semana, no dia... 29 de março? Não, 29 vem o presidente. Eu vou e o presidente vem logo na sequência, na outra semana vem para cá. Nós vamos ali do dia 12, do dia 13 ao dia 17. Nós vamos estar nos Açores, com reuniões na Ilha Terceira, com o vice-presidente dos Açores, em São Miguel com o presidente e depois no Faial. Nós vamos em 3 ilhas, com o presidente da Assembleia Legislativa. A gente vai ter reuniões, tratativas, ver a política de governo, o que eles estão fazendo, o que a gente pode colaborar, quais são as ideias do governo politicamente, né, num plano de governo, para a gente poder ser aqui a voz do governo aqui. E um resgate também. Também na área cultural, obviamente, tem isso aí. Então a gente está... Como essa reunião vai acontecer, eu vou 2 dias antes para justamente visitar meu sogro e minha sogra, que eu já não vou lá desde 2018. Mas logo em seguida veio a pandemia também. A pandemia a gente não conseguiu. Ô Regis, mas a casa não é só para visitação aqui, né? Tu também criou ao longo do tempo, porque tem que manter, tem que pagar água, lousa, essa estrutura bonita aqui que a gente vê. Manter, pintar, que é um custo alto. Olha, quem não veio ainda, por favor, né? Dá uma passadinha. Venha nos visitar, hein? Se associe, vem visitar a Casa dos Açores aí. Muito lindo mesmo. Porque eu me lembro que eu cheguei a frequentar, né? Tinha as quintas-feiras, tinha uma música. Noite no Solar. A Noite no Solar. Eu cheguei a vir aqui com a minha esposa, com os professores. Isso, assim, temos jantares aqui. Jantares aqui, assim. Tinha apresentação, tinha... Teve, eu não me lembro, não sei se chegou a ter algum seminário aqui alguma vez. Teve também. Nós fizemos, sabe o que nós fizemos fazer aqui? Na época da inauguração, nós fizemos uma sessão plenária da Câmara de Vereadores. Fizemos aqui no auditório. Muito apertadinho ali para caber todos estava o presidente. Exato. Chegamos a fazer uma sessão solene aqui. Eu não era vereador. Não era, acho que tu não era vereador. Não. Foi em 2007. Mas eu me lembro de ter aqui também teve uma feira medieval aqui. Feira medieval, em parceria com o Sesc. Muito legal, muito bonito. Festival de folclore, a gente realiza e faz. Mas antes da pandemia, como é que era essa Noite no Solar? A gente tem a Noite Solar, que é uma quinta-feira por mês, né? Na primeira quinta-feira do mês a gente trazia músicos, né, de Gravataí, fora de Gravataí também, que faziam, e a gente servia aqui petiscos açorianos, portugueses. Então o pessoal se deliciava um pouco com a culinária, né, açoriana e portuguesa, né, aqui com a música, e funcionava tipo um happy hour, né, então a gente tinha todas as quintas-feiras. A gente tinha uma outra quinta que era a Quinta Cultural, que a gente trazia palestrantes em diversos temas para discutir, que a gente continua fazendo todas as quintas-feiras, a partir das 19h30 até as 20h30, 1h, que a gente continua fazendo online. Quando começou a pandemia, a única atividade que a gente conseguiu manter foi a Quinta Cultural. Foi a Quinta Cultural, então, que tu acompanha pelo Facebook da Pelo Casa. Facebook, pelo YouTube, está gravado Casa dos Acores, /RS, que as pessoas, todas as quinta-feiras, se vocês entrarem ali, curtirem, né, vocês vão receber até as chamadas. Né? Então, cada quinta-feira a gente traz um tema.
São 80 e poucas já que a gente já fez. E agora, esse ano, a gente está dando ênfase para os municípios, que aquela pergunta que fizesse no início, de origem açoriana. Então vai ter gente de Mostarda. Agora, ontem, deu problema na internet, a gente foi nesses 80, a primeira vez que a gente teve que terminar antes, porque o sinal estava muito ruim. Era lá de Juí, era do Centro Cultural de Juí. O pessoal que faz lá, que são descendentes açorianos, faz um trabalho também muito bacana lá. E era ele. Semana que vem a gente vai ter do Alegrete. Alegrete, 1/3 da população do Alegrete é de descendência açoriana. É, descendente. E foi de uma família Paim, que é da minha família, Sim. que veio, que vieram 4 irmãos, um deles era padre e os outros 3 casaram. Uma ficou em Gravataí e os outros 2 foram para Alegrete. E dali eles... E de lá eles tiveram descendência bárbara lá e outros açorianos acabaram indo para lá. E então o Alegrete tem hoje 1/3 da população. É quinta-feira que vem, se tiver a oportunidade de não assistir na hora, pode ver depois. Sim. Vai estar o Homerinho lá do Alegrete, que é um genealogista lá da cidade, que vai estar falando sobre o Alegrete. Também nós estamos criando um acervo digital da história dos Açores aqui no Rio Grande do Sul. Porque como está ficando isso, né? O mundo está digital hoje em dia, porque no livro tu já não... Infelizmente, as pessoas não estão lendo mais livros, são a verdade. Tu chega hoje na tela ali assim, tu digita, tu encontra, né? Uma série de coisas. Eu estou preferindo fazer... A gente fica nostálgico, lembrando do livro, é. Mas é a realidade. Eu estou preferindo fazer esse acervo digital com uma série de coisas, entre outras coisas de Gravataí, esse resgate da história. Mas nós temos o site da Casa dos Açores também, Temos né? o site da Casa dos Açores. E nas atividades ainda, é www, né? casadosacores-rs. Tu entra ali e tem a... Vou colocar Casa dos Açores do Rio Grande do Sul ali. Já aparece. Já chama, chega. é bastante tem bastante acessibilidade e acessos também, né? Para chegar ali. A gente tem aqui também, além disso, lançamento de livros, né? Fizemos muitos lançamentos de livros aqui, não só da cultura açoriana, né? Vários escritores daqui e de fora que vêm. Que virou a casa, livros. na realidade, uma casa cultural. Virou uma casa cultural, uma referência na cidade mesmo. Porque tu sabe, Odila, o que o pessoal às vezes diz? Mas são casas dos Açores. Sim, mas assim, ó, se a comunidade judaica, se a comunidade italiana, se os afrodescendentes quiserem fazer uma reunião aqui e a gente puder colaborar... mas não são açorianos. Não, mas eles vão vir aqui, eles vão conhecer a nossa cultura. Sim. E nós vamos estar dando a oportunidade deles fazerem o trabalho deles e até criar uma entidade, enfim. Então a gente tem aula de canto aqui, está começando agora, está voltando a ter aula de canto. Tem lançamento de livro, tem a feirinha ali que a gente fazia na rua, de produtos orgânicos, Sim. com música também na rua. Essa feira medieval que a gente fazia em parceria com... A gente recebia muitas escolas, né, que faziam um trabalho, estão estudando sobre os Açores, vinham aqui, a gente conta a história. A gente tem uma cartilha que a gente está fazendo agora que vai tentar, já está online, e a gente vai tentar fazer para distribuir nas escolas, contando a história dos açorianos, saber? Porque quando vem as crianças aqui é muito interessante, porque tu começa a falar, conhece Cirandinha, já brincou? É a tradição açoriana. Já brincou de Passanel? É a tradição açoriana. O pezinho, que é a dança mais conhecida do CTG, foram os açorianos que trouxeram. Então tu começa aquela festa religiosa, as bandeiras que vai passando, é açoriano. O terno de reis que canta lá, é açoriano. Quer dizer, tem muita coisa, né? Adágios populares que tem, cavalo dado não se olha pelo, enfim, tem uma infinidade de adágios que é da tradição açoriana. Então, assim, ó, tem muita coisa. Tu começa a conversar com as crianças vão despertando. Qual é o teu sobrenome? Eu sou Silva. Eu sou Gomes. Eu sou Duarte. Eu sou Bittencourt. Quer dizer, tu vai vendo ali, vocês são tudo de origem açoriana. Bittencourt é da Ilha do Faial. Porque o que acontece, quando os Açores é descoberto... Todo mundo diz que Bittencourt, porque eu tenho Bittencourt, a minha avó é Bittencourt, tá? Eu só não tenho Bittencourt no nome, mas a minha avó é Bittencourt. Sim. E aí sempre dizia que era da França, que era os Flandres. Só que acontece o seguinte, é original. Só que esse pessoal vai morar nos Açores. A gente tem lá a região dos Flamengos, tem até uma dança que é Pezinho dos Flamengos. Que é dessa região, onde eles ficaram... Deixa eu ver, olha só como tem toda a vez. Eu sou de Mostardas, Bittencourt lá de Mostardas. Pois então, mas aí é que é o detalhe. Só que os Açores, por exemplo, tem uma região lá de São Miguel, que a pronúncia é fechada, que é franceses que foram para lá. Então os Açores é descoberto pelos portugueses, mas vai muita lá do norte da África, vai gente da França, vai gente da Espanha, quer dizer, vai muitas comunidades para os Açores, ficam lá as famílias, 100 anos,
vai ficando. E esses é que vêm para cá. E então, muitos trazem o nome. Então, mas já são açoriano, né? Já está lá, já viveu lá. Quer dizer, por exemplo, eu estou aqui, eu sou Marques Gomes. Aí eu resolvo ir morar na África do Sul. Aí daqui a pouco eu vou ter os meus filhos lá na África do Sul. Aí meus filhos vão casar, vão ter os seus filhos, não sei o que, não sei o que. Estou na África do Sul. Aí lá pelas cenas vão dizer, bom, mas esse Marcos Gomes aí é lá do Rio Grande do Sul. Não, esse Marcos Gomes não é do Rio Grande do Sul, não é. Ah, por quê? Porque o pai, o avô, o bisavô, era o Regis, que era do Rio Grande do Sul, e ele veio para cá e ele que fez a família dele aqui. Então, essa questão da genealogia é muito interessante. Sim. Até quando tu está estudando essa questão, a migração aqui, tem gente que vai para Vacaria, outro foi para Alegrete, tu tá de Mostarda, tá morando aqui, os teus filhos estão aqui, daqui a pouquinho, tu é o dia quando tu tiver filho, neto, vem vindo, são de não, são de Mostarda. Mostarda? Sim. O meu avô lá, o Dila, era de Mostarda, então a minha família veio. Mas tu migrou, tu casou, tu foi morar no céu. Então é muito interessante isso aí. Começa a ver isso aí. Eu sempre digo, eu adoro Mostarda, minha terra, nasci ali, mas eu acabei incorporando, porque eu me tornei gente em Gravataí, né? Gravataí me deu tudo que sou, me deu N oportunidades que tu acaba... eu sou de Gravataí, a gente acaba incorpora isso, né? Mas é bom lembrar as raízes. Não, isso aí assim eu lembro sempre, e por isso que estou fazendo isso aqui, porque quem olha e passa ali, pega essa gurizada, porque eu já conversei com as pessoas... Eles nem têm noção da Casa dos Açores, mas não sabem... Não tem nem ideia. Não tem gente que acha que isso aqui é da prefeitura, acha que é do não sei quem. E aqui quem mantém é como um sócio. Como é que se eu quiser me associar, como é que eu faço para me associar? É só preencher uma ficha, vem aqui, como eu disse, todas as tardes a gente está aqui, nós temos uma funcionária que trabalha aqui. Quanto é que eu pago por mês? Não paga por mês, aqui paga por ano. Por ano. É R$120 por ano. Por ano e dá aí uma média de R$10 por mês. Então a gente faz anuidade para não ser todo mês, a gente faz uma anuidade. Então, por exemplo, tu veio aqui agora em março, tu vai fazer uma fichinha ali, associava, na próxima reunião de diretoria a gente aprova, que dificilmente a gente não aprova. Sim. Se a pessoa está interessada em participar de uma entidade cultural, ela vem aqui. Aí vai participar das nossas coisas, é mais uma contribuição, né, que a pessoa vai estar ali, vai estar por dentro do que está acontecendo, daqui a pouquinho, mas eu quero lançar um livro meu, quero fazer um programa meu, sou associado. Daqui a pouco eu faço aqui na Casa dos Açores. Daqui a pouco tu faz, eu gostei do lugar, tu consigo aí como sócio, Pô, é R$120, é pouco, mas 120, mas é 120 no ano. No ano, é verdade. Aí o cara não consigo 120, Porque ajuda, né, Regis, né? Para manter isso aqui, pagar para manter, porque a gente tem internet, tu tem que ter aqui, Wi-Fi funcionando, tem pintura, tem a funcionária que a gente tem luz, água, telefone, tu tem todas as despesas que tu tem que manter. Quantos sócios hoje tem a Casa dos Açores? A gente está hoje com 230 sócios, mais ou menos. Mas é que assim também, o que a gente sofre é, as pessoas às vezes vêm na empolgação. Sim, aí depois... mas que trabalho lindo vocês fazem, vocês merecem, eu quero me associar. Aí se associa, vem, aí daqui a pouco o cara mora lá em Mostarda. Mas eu nunca mais vou a Gravataí e tal. Quer dizer, serviu naquele momento. Claro. Né, porque serviu até fica meio pejorativo. Se interessou, né, naquele momento, que viu o trabalho, tal. E vou me associar para dar uma força, deu ali, contribuiu e depois a gente manda as mensagens e tal, mas eu não tenho mais, existe. Então, a gente tem, isso acontece muito, a gente está sempre em busca de pessoas que entendam o nosso trabalho, né, e que nos ajude a manter a casa. Agora, com essa questão dos 270 anos, a gente está com muitos contatos em várias cidades, né, então a gente está indo visitar, divulgando, então... Tá retomando esse pessoal. Pois é, aí tu vai para divulgar, isso aí é por tua conta. Por nossa conta, tudo. Tudo por Todo conta. Todo mundo que faz esse trabalho aqui é voluntário, a gente só tem uma funcionária, mas todo esse trabalho que a gente faz é voluntário. A gente não recebe nada para isso, tudo que a gente faz. Não mais a pessoa achar que vem lá do Açores. Não vem dos Açores, não vem. A gente tem uma verba que a gente recebe dos Açores, né, por ano, né, um apoio para algumas atividades culturais. Né, a gente tem... Todas as casas têm protocolo com o governo e recebem um auxílio. Né? Mas é um valor que ajuda a pagar parte das despesas que a gente tem, não é nada. Então, todo esse trabalho nosso fazemos. Eu mesmo, como conselheiro eleito, não ganho nada. Eu, por exemplo, agora vou nos Açores. Bom, o governo paga a minha passagem, a minha estadia lá. Isso é tudo por parte do governo. Mas eu não recebo nada, salário, coisa. Não recebemos nada. Nós fizemos tudo, todos os deslocamentos que a gente faz aqui, reunião, janta aqui, almoço lá, que tu faz com um com o outro, é tudo, cada um paga o seu. Cada um paga o seu. Segue mais. É mais ou menos que o pessoal do Aldeia dos Anjos ali, o pessoal do Aldeia dos Anjos ali, a viagem é trabalhando, é vendendo, não pensa que dá, que cai do céu. Isso eu acho, nós um dia ainda vamos mudar
cultura um pouco. A gente mudar a cultura, velho. Sim. Porque a gente não dá valor para nossa cultura. Ah, sim. Então, Não, isso aí, Odila, é uma dificuldade que a gente tem há muitos anos, principalmente com folclore e com cultura. Por exemplo, a gente tem, vamos dar um exemplo nosso aqui, a gente tem um grupo folclórico de dança soriana, nem vou falar do gaúcho. sim. Na Soriana. Esse ano, Que a gente tá tem na ativa, vários né? pedidos. Estou no ativo, já voltamos a ensaiar já no fim do ano passado. Já fomos até a Tavares. Agora em novembro, que era o dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, 20 de novembro. nós fomos nos apresentar, tinha a Feira do Livro lá em Tavares, nós fomos lá. E agora estamos, nós vamos almoçar esse ano. Lá que a Verona está ajeitando lá pra gente ir. Tem festival junto dessa vez. Vamos lá, vamos combinar. Agora vai ficar sócio nosso, hein? Vamos ter que ficar sócio. Então, então assim, essa questão do apoio, né? Então a gente tem um grupo, tu ensaia 1 ou 2 vezes por semana, o pessoal se desloca pra Deixa ensaiar. de estar com a família. Tu tu tá ali, ensaia, prepara, faz traje, vai não sei o quê. Aí tu vai, aí o pessoal nos convida para uma apresentação. Ah, vamos fazer uma apresentação. Tem um detalhe, tem os trajes típicos. O nosso traje vieram de lá, custo altíssimo. Altíssimo, em euro, não é? É linho, lã, é tudo. Esse traje a gente ganhou do governo, mas só que agora eles não fazem mais para essa doação. Tem que manter aquilo ali. Lavar seco, tem custo. Então a gente vai se apresentar. Aí o pessoal, agora 270 eu quero uma apresentação do grupo. Ah, tá bom. Isso não cobra nada, né? A primeira coisa. Não, cobrar a gente não cobra, mas tu tem que lavar aquela roupa, tu tem que se deslocar. Então, verdade. Quando a gente vê que é uma ação assim, que o pessoal tem uma dificuldade, quer manter, é só, no mínimo transporte e alimentação. Claro. No mínimo. Sim. Mas quando dá para cobrar uma coisinha, mas é R$1.000. Sim, que é para manter. Depende do lugar, é para lavar os trajes, para ajudar o músico, a gente tem músico, tem que pagar o músico. Claro. A gente tem só um, os outros fazem no amor, mas tem um músico que é o acordeonista. Mas mesmo assim tu tem que, se for no amor, mas tu tem que comprar o acordeon, tu tem que comprar... Sim, corda pro violão, que não deu, uma coisa que estragou, tem que afinar a gaita, estragou a bota, tem que mudar o taco, o tamanco, as gurias, não sei o quê. Tem manutenção, aí para manutenção não é qualquer pessoa pode mexer, tem que ser uma costureira que sabe. Então a gente tem um custo, aí tu vai dizer assim, não, tu vê, vou ter que pagar, daí eu vou levar vocês, vai dar, o transporte vai dar 1.200, se eu der mais 1.000, você vai custar 2.200, aí vocês vão ter que dar um lanche, fica muito caro, não dá. Aí, nessa mesma festa que tu iria, tu olha lá, eles contrataram um show de música sertaneja, não contra nada contra sertaneja, eu falei sertaneja porque não é muita nossa tradição, é uma tradição que é empurrado para nós aqui, não é nossa, é de fora, se fosse um grupo de música gaúcha aqui, ainda era nosso, né? Mas, ou que seja lá do Nordeste, ou um forró, sei lá o que for, nada contra, porque a gente respeita, claro, mas o pessoal dá valor aí, paga 50 mil de cachê, 200 mil de cachê, e aí para receber 2, 3 mil, não tem verba. Para aqueles que estão mantendo uma mantendo a cultura, a tradição. Mantendo a cultura, a história da... Isso não é caso nosso, vários grupos que isso sofrem com isso, né? Então a gente, para fazer, é difícil, o pessoal não valoriza, né? Mas a gente segue o baile. Mas, Regis, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, assim, esse tempo que tu disponibilizou para mim. Eu fico muito contente com isso. Quero te dizer que eu estou com um projeto que, assim, que eu estou adorando fazer isso, tá? Estou adorando, a gente vai resgatando, vai deixar ali um pouquinho da história lá na frente. Tá no digital, tá arquivado. E foi muito bom para as pessoas entenderem que é caro manter a cultura do lugar da onde a gente veio, né? Eu fico olhando para essa casa aqui, quanta história tem aqui, né? Quanto passou por aqui. A gente vê os casóis açorianos que vieram lá 270 anos atrás, que vieram para Gravataí, quanta coisa se passou, né? Então, quero te agradecer muitíssimo. Quero pedir para as pessoas que estão me assistindo aí, estão nos assistindo, né, para dar um likezinho e assinar lá o canal, me ajuda, tá crescendo, tá boas visualizações, te inscreve lá, não custa nada, aciona o sininho aí e ajuda também a compartilhar esse vídeo aqui para ir longe. E eu vou deixar para ti, te despedir aí do mundo, né, porque a gente hoje a gente tá aí, tá na tela, tá no mundo. Bom, Dila, eu de minha parte, agradeço, te parabenizo por esse trabalho. Eu acho que é muito importante a gente ter esse registro, né? Nessa linha que você está fazendo, de manter a cultura, de contar histórias, né? Que eu acho que é importantíssimo. Eu acho que tu fizesse uma colocação aí que só nessa casa que se a gente pensar
1877. Quer dizer, quanta história teve aqui, quantas vidas, quantos namoros, quantos nascimentos, quantas mortes, né? Mudanças de dimensão. Quanto sofrimento, né? Quanto bate-papo. Aqui nesse lugar que nós estamos aqui, era o lugar que era a senzala, né? É o escravo doméstico, que é um pouquinho mais baixo, que era um chão batido. Então, quanto sofrimento teve aqui de pessoas, né? Quanta dedicação, quer dizer, isso é um exemplo do que nós estamos aqui nessa casa. A gente saindo daqui, a gente vê a história toda, né? Que nos ensina. E aquilo que a gente falava no início, né? O próprio desenvolvimento, Gravataí hoje, que nós estamos aqui falando, né? Que está num crescente, né, acontecendo coisas boas, a cidade sendo reconhecida, a cidade mudando de cara. Mas é um trabalho de várias mãos, não é uma coisa. Agora a gente está colhendo o que muito se fez. Né? Hoje nós vivemos melhor do que no passado, porque no passado passou muito trabalho. Né? Exatamente. Então, mas muita gente sofreu, então acho que a gente valorizar essa cultura, valorizar a história, né, de cada lugar é importantíssimo e está dando essa oportunidade de deixar registrado. Então aqui em meu nome, em nome da Casa dos Açores, né, que a gente está aqui, nossa presidente Viviane, eu agradeço, né, a possibilidade de estar aqui. Muito obrigado por ter feito o convite. Então tá, pessoal, até a próxima. Não te esquece, diga lá, te inscreve no meu canal lá, inscreve, dá um likezinho, compartilha e aciona o sininho, porque vem muito mais por aí. Valeu e até a próxima.